Teoricamente, a cirurgia de redução é para ajudar a perder peso e manter. Agora, lá na frente, ele pode precisar... Tem 150, 160 quilos, se submetem a essa cirurgia, depois tem que se submeter a uma série de outras cirurgias ainda, né? Principalmente do ponto de vista reparador, ele pode precisar submeter a cirurgia de retirada de excesso de pele que essa pele nem sempre consegue voltar ao normal. Então pode ser preciso, às vezes, reparar o abdômen, às vezes a coxa, a própria mama, porque absorve o tecido gorduroso e a pele não volta para o lugar. Então é um complemento da cirurgia. Agora, como é que é a readaptação à vida normal dessas pessoas, Luiz? Como é que é o dia a dia dessas pessoas depois de se submeter a uma cirurgia desse tipo? Ele passa por as etapas pós-operatório imediato, a médio e a longo prazo. Eles precisam e devem ser acompanhados para controle adequado da sua alimentação, do seu perfil laboratorial, do seu perfil psicológico. Eles precisam... Na verdade, a proposta da cirurgia é oferecer a eles uma qualidade de vida normal, como de todas as pessoas. O que uma pessoa que se submeteu a uma cirurgia de redução do estômago pode comer depois da cirurgia? Normal, ele pode e deve comer normalmente, logicamente que tem que trocar quantidade por qualidade. Ele não deve comer errado, como as pessoas que nem se operaram comem errado, como foi citado pela doutora nutricionista. Então, o que é desaconselhável para os outros também é desaconselhável para os ex-obesos. Ou seja, tem que comer corretamente do ponto de vista nutricional, proteico, calórico, vitamínico. Porque uma pessoa que se submeteu a uma redução de estômago dificilmente vai encarar uma churrascada no final de semana, né? Já bem que vai. Não. Ele pode com o tempo, sim. Ele pode encarar, mas ele pode e deve comer carne. Só que ele não vai comer na quantidade como ele comia, mas ele deve comer carne. Aliás, é estimulado a comer carne. Ô Luiz, o que vocês estão fofocando aí, separado? Normalmente eles cortam pequenininho, eles facilitam. Mastiga mais, tem algumas formas. Mas, lógico, como o doutor falou, a mesma quantidade jamais. Mas sempre eles dão um jeito de comer. Assim, por isso que é importante, como o doutor bem falou, a equipe ter trabalhado de forma muito disciplinar, porque a reeducação alimentar dele pós-cirurgia é imprescindível para o sucesso da cirurgia também. Agora, Luiz, você é procurado por pessoas que estão um pouquinho acima do peso e querem ser operadas para emagrecer mais depressa? Bom, não se deve, primeiro, ter os critérios. Então, essas pessoas são desestimuladas em relação à cirurgia, porque a cirurgia tem risco. Não se deve banalizar o procedimento, até porque não se expõe a um risco de forma inadequada. Mas as pessoas te procuram? Procura, mas aí ele tem que voltar para os outros caminhos, que já são os caminhos tradicionais, ir para o endocrinologista, avaliar se tem algum problema orgânico, metabólico, endócrino que contribui para aquilo, tem que ir para nutricionista para fazer reeducação comportamental, tem que ser estimulado aos exercícios físicos. A gente sabe que existem 2 tipos de operação para redução do estômago, né? A gente não precisa entrar em detalhes aqui de como é que são essas 2 cirurgias. Mas há uma terceira cirurgia, que na verdade não é uma cirurgia, que é uma endoscopia para a colocação de um balão dentro do estômago. Esse tipo de procedimento ainda é comum se fazer? Ele tem uma indicação formal para pacientes obesos que precisam se operar e que, para se operar, precisam perder peso para diminuir o risco cirúrgico. Então, se coloca o balão. O balão, de modo geral, ele faz perder entre 15 a 20 quilos, que melhora muito a condição clínica do paciente para submeter a cirurgia. E não é só a cirurgia da obesidade, é um paciente que vai ser operado uma cirurgia ortopédica, que pode ser feita, uma cirurgia cardíaca e a própria cirurgia da obesidade. Mas o papel formal de indicação do balão é esse, mas algumas pessoas que têm um excesso de peso, que não conseguem perder peso, podem utilizar esse recurso, mas ele tem um valor limitado. Ele te ajuda a perder, mas ele não te promete mais nada, porque dentro de 4 a 6 meses ele precisa ser retirado. E ao ser retirado, ele não é um balão mágico.
Então, ele te ajuda naquela perda de peso e daí em diante você tem que continuar com reeducação por sua própria conta. O Zacarias, o Luiz disse que muitas dessas pessoas que vão procurar ele para fazer redução de estômago já passaram, evidentemente, pelo endocrinologista que não conseguiu resolver o problema delas. Por que o endocrinologista não consegue resolver? Porque quem consegue não é o endocrinologista, é o próprio paciente. Ser magro é como ser uma profissão, ele tem que aprender a ser magro e praticar. E o magro, o gordo, tem um problema muito sério, ele tem excesso de inteligência. Ele acha que não precisa de ninguém. Ele tem um corpo que ele não cuida, ele fala mal do corpo dele. Ele, por ser muito inteligente, ele explica por que fala mal, ele pede desculpa do que não sabe fazer e gosta de ser assim. Todo gordo é assim. E então ele é inteligentíssimo, ninguém é mais inteligente que gordo diabético. E ele tem um grande problema, porque ele tem excesso de insulina. E esse hormônio é que faz ele engordar. Tudo o que acontece no corpo da gente são consequências da ação dos hormônios. Quando dois pensamentos se encontram, liberam um hormônio. O hormônio vai te ajudar ou vai te atrapalhar. E o gordo ele tem um hormônio horrível, que é a grelina, que é o hormônio que bloqueia, que não deixa a incretina funcionar, e então ele vai ter esse distúrbio. O gordo não é culpado. Ele precisa realmente de ajuda porque ele é um cara inteligente e mora numa sociedade que fabrica gordo. O mundo do gordo ajuda o capitalismo. O gordo, diabético, hipertenso, dislipidêmico e doenças ativas são as pessoas mais inteligentes do país. Todo mundo precisa de gordo. Então, ele simplesmente se sente uma pessoa difícil. Você, para ser magro, você tem que fazer um curso de magreza, você tem que ir para o médico discutir, porque não existe um curso igual ao curso de magreza? Você tem que aprender a praticar magreza. Você vai aprender a praticar medicina. Então, ele tem que conversar, porque eu posso contar dois casos interessantes. Pensar magro, né? Não, pensar magro não. Ele tem que pensar nele, as obrigações dele. Ele tem que ser diferente do outro, porque a gente nasce numa genética. Sim, a gente quer ser igual a família. Nele como magro. Sim, ele tem que se comportar num compromisso dele com o médico. Ele tem um compromisso de ser diferente da família, porque tem um fator genético que é muito difícil de resolver. A família quer que você seja igual a ele. Então ele precisa ter, é como você ser criança, que você chupa chupeta, brinca de carrinho, joguinho de boneca, até que você conhece a filha do vizinho, se muda de comportamento. Então você é gordo até que você conhece o endocrinologista. Mas aí não é só uma mudança de comportamento, porque o endocrinologista pode ajudar essas pessoas também através de medicamentos, né? Lógico, o medicamento não faz nada, é igual a vassoura. Se você come a vassoura, mas não varre a casa, não adiantou nada. O medicamento é para você se lembrar das atitudes que você vai tomar. O medicamento não resolve, ele é uma ajuda. Né? Ele simplesmente vai fazer lá, você vai fazer um contrato. Então eu digo até que o medicamento é para você se lembrar do médico. Porque o que tem mesmo do bezerro, ele tem uma resposta, porque ele tem os hormônios contra-reguladores que complica o comportamento dele. Então ele precisa aprender a ter uma atitude diferente. E ele não pode achar que emagreceu porque fez uma dieta, nem porque tomou remédio, porque ele perdeu o compromisso. Eu digo que ser magro é como ser pai ou mãe. O filho passa 9 meses no saco da mãe e enche o saco a vida toda. E você cuida desse filho por amor. Então, você precisa aprender a ser magro a vida toda. Então você não pode largar o endocrinologista. Eu tenho um obeso mórbido, que era obeso mórbido, que tinha 183 quilos, ele tem 78. Ele sabe que eu estou falando dele, ele não pode ir para o Globo, porque eu não aceito isso. E está muito bem dividido, não tem uma não escutei direito, ele não aceita isso? O que ele não aceita? Eu não aceito que você propague. Ele nunca apareceu em televisão, nem em revista nenhuma, mas ele tinha 183 quilos, ele sabe que eu estou falando dele. 183 quilos e tem 78. 78. E foi você que ajudou ele? Nós ajudamos, processo? Ele é meu cliente faz só uns 22 anos, mais ou menos, por aí. Ele vai no meu consultório rigorosamente de 4 a 5 meses. E nós batemos um papo. Quer dizer, eu tenho outra cliente falando aqui com o Luiz Moura, ela queria emagrecer 4 quilos para casar. Eu passei 2 dias em que eu não emagrecia, que era baixo. Ela emagreceu 15. Depois da gestação, ela engordou 100 quilos. 100 quilos? Então é uma coisa difícil, porque é comportamental, é uma relação de gente com gente, não é uma coisa de brincadeira, não é uma relação com a comida. Comida não faz mal a ninguém, comida não pensa. A comida você tem que aprender a comer diferente. Eu gosto de dizer que o homem vê uma mulher linda de biquíni, ele quer o biquíni que ele não usou, desde que a mulher venha dentro. A gente quer sempre aquilo da terra que a gente não tem. Eu digo para meus clientes isso. Então ele precisa ter um comportamento que a gente queira o que ele faz. Não é só emagrecer e perder peso. Porque no modelo de obesidade, o que a gente considera como modelo não é só o índice de massa corpórea, é a circunferência abdominal. Ela tem sempre que ser menor do que o quadril da mulher e tem que ser menor do que o tórax do homem. É uma relação de conhecimento. Então a gente não pode achar que eu vou fazer um regime. Não existe regime, como não existe comida saudável, porque não pensa comida. A comida é a sociedade que quer que todo mundo coma a coisa que ela quer. Então a gente precisa mudar de atitudes. Legal. Vamos para o intervalo, a gente vai para o intervalo, você comenta, manda perguntas para o programa pelo telefone 3366, no endereço eletrônico enquete @tvopovo.com.br. Até já.